Tá aqui agora para falar de saúde. Estou aqui acompanhada do Luan, que é educador físico, Tudo né? bem, Samara? Seja bem-vindo. Primeira vez aqui com a gente, né? Primeira vez. É uma honra, tá? Eu que agradeço você ter vindo aqui justamente para falar de saúde. Sempre que a gente fala de saúde é mais voltado, né, para o pessoal da terceira idade. É muito bom falar de qualidade de vida, né, Luan? Sim, com certeza. Samara, eu gostaria de deixar claro aqui que muito do que vem se passando do pós-Covid, as pessoas não vêm fazendo. Olha. Que é o quê? É a falta de exercício físico, tá? Com o passar do tempo, mesmo com todas essas informações, ainda assim você vê pessoas que não vêm praticando exercício físico, principalmente na terceira idade, tá? A falta de uma alimentação saudável, o sedentarismo em si, vem fazendo com que a população venham se agravando de doenças, tá? Doenças como hipertensão, diabetes, doenças relacionadas até mesmo pós-Covid, que alguns estudos vêm demonstrando que vem tendo cansaços excessivos, tá? Nas suas atividades básicas. Justamente esse público da terceira idade, que já é acometido de várias outras patologias. De várias outras patologias. E com o sedentarismo, vem sofrendo nesse processo, tá? É verdade. O exercício físico, ele é usado como forma de prevenção e manutenção da saúde. Eu costumo usar para os meus alunos o exemplo do seguinte. Quando você compra um carro zero, se você deixar ele parado, ele estraga. É verdade. Se você compra um carro seminovo e você não faz a manutenção dele correta, manutenção preventiva, ele vai estragar. Dá problema. O nosso corpo, ele é uma máquina de movimento. Então, ele não pode ficar parado. Justamente pelo fato de que ele em movimento vai gerar toda uma estabilidade lá na frente, tá? Com certeza. Luan, às vezes a gente vive aí nessa correria do dia a dia, vai deixando sempre para depois, né? E quando a gente chega lá na terceira idade, que a gente fala assim, nossa, aí descobre essas patologias, né? Como a gente tá falando, às vezes diabetes, hipertensão, dá para eu correr atrás do tempo perdido? Fala assim, não, nunca é tarde, eu vou começar hoje, agora, uma nova vida. Com certeza. Justamente esse é o fato que o exercício físico entra como tratamento dessas doenças. Lógico que acompanhado de profissionais, tá? Sim, com certeza. Se possível, a pessoa que está em casa tem um acompanhamento multidisciplinar de um médico, um nutricionista, um profissional de educação física, você pode ter certeza que esse tipo de patologia vai ser tratada com sucesso. Tanto com medicamento, óbvio, vamos deixar bem claro aqui que toda prescrição médica de medicamento, nenhum profissional como nutricionista, fisioterapeuta ou profissional de educação física deve tirar, é o próprio médico, e associar o exercício físico como tratamento. É garantia de sucesso, tá? Isso não sou eu quem falo, é a maioria dos estudos que trazem esses dados. Com certeza. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da alimentação. Já o Luan vai mostrar aqui alguns exercícios, né, para você que está em casa. Mas vamos falar um pouquinho de alimentação. Eu pedi para a doutora Patrícia Magurno, que é nossa nutricionista convidada, a falar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, Pati, tudo bem? Oi, Samara, tudo bem? A alimentação no idoso tem 4 dicas super importantes. A primeira dela é sobre a digestão. Com o passar do tempo, cada vez mais, o idoso vai tendo dificuldade de digerir alguns alimentos, causando desconforto. Saibam que existem em farmácias, e dá pra gente manipular também, enzimas digestivas para ajudar nessa digestão, para ajudar na absorção desses alimentos que têm nutrientes importantíssimos. Dica 2 é também trabalhar com a suplementação da vitamina D e consumir alimentos que contêm vitamina D. O idoso, por conta da idade, tem uma dificuldade de absorver esses raios solares que vão ser transformados em vitamina D. Então é super importante, muito importante, Samara, o idoso estar em dia com a sua dosagem de vitamina D no organismo, porque ele é super importante para manutenção dos hormônios, manter os hormônios em dia aí no idoso. Então vale a pena suplementar vitamina D. Terceira dica é
Manter o corpo ativo, atividade física é super importante para evitar a diminuição da massa magra no corpo. Quanto menos massa magra o idoso tem, mais suscetível à imunidade, à baixa imunidade ele fica, mais suscetível ao agravamento de algumas doenças que ele pode aí vir a ter. Então, manter o corpo em movimento, cuidar para evitar o máximo possível da perda de massa magra. Quanto mais perdemos massa magra, mais o corpo fica enfraquecido, ruim aí, então, para o idoso. Atividade física também é super importante. E a última dica, não menos importante, é a rotatividade alimentar. Isso mesmo, variar bastante nos alimentos que come. O idoso, quanto mais idade se tem, ele fica mais restrito com a alimentação, né? Tem um cardápio bastante restrito. Então, procurar sempre consumir o máximo aí de frutas, verduras e legumes, não ficar só no pãozinho com manteiga de manhã cedo, incluir ovos, incluir frutas de manhã cedo, tomar aquele suco detox, por que não aquele suco verde com bastante nutrientes que tem? Quanto mais alimentos, quanto mais rotatividade alimentar, mais o idoso vai nutrir o corpo, mais saúde ele terá, tá bom? Beijo grande para vocês aí. Obrigada, Paty. Tá vendo quanto é importante a gente juntar tudo, né? Como você disse, a alimentação profissional, né? De educação física, deixa eu ver, a nutricionista, e juntar o médico, o fisioterapeuta, é toda uma equipe multidisciplinar por trás da coisa, tá? Normalmente eu pego pacientes que, quando o médico faz a orientação que ele pratique exercício, o médico indica que você procure um profissional qualificado, para que não venha agravar o problema que você já tem, tá? Então, eu trouxe hoje até o Jorge para estar fazendo os movimentos comigo. O Jorge é um hipertenso que me procurou para ajudar no tratamento da hipertensão, tá? Com 9 meses de treino, foram 10 quilos eliminados. Olha só. Voltando ao seu cardiologista, sua medicação já foi reduzida, tá? Ganhou estrelinhas com o cardiologista, né, Jorge? Não só com o cardiologista, mas comigo também. Já a gente vai conversar com ele. Inclusive, eu queria até falar desse ponto na questão dos limites, né, da pessoa da terceira idade. Perfeito. A gente vê, assim, hoje a gente vê idosos que, assim, são muito mais ativos também. Sim. A gente vê, às vezes, quem tem, né, os casos enfim, patologias, mas a gente vê hoje até muitos presentes na academia mesmo, fazendo ali todo dia e tal. O que eu queria falar com você é o seguinte, a questão do limite. É importante a gente respeitar também o limite dessa pessoa, ou saber, né, até onde vai. Sim. O que você diz pra gente? Todos nós temos uma individualidade biológica, seja ela pela falta de força, ou pelo excesso de força, ou por determinadas patologias, tá? É essencial que quando este aluno, o paciente, te busque orientação, você fazer uma anamnese com esse aluno, tá? Legal. Você fazer uma investigação daquilo que ele tem, para que você possa prescrever todo o treinamento mediante essa individualidade. Perfeito. E como que eu posso começar? De repente, eu tô totalmente sedentária, eu posso começar com uma caminhadinha, eu começar em casa fazendo alguma coisa? Pode. Mas o essencial é sempre que você procure um profissional da área. Olha, legal. Por que é o essencial? Como eu disse um pouquinho atrás, se você busca algum tipo de tratamento sobre alguma patologia ou até mesmo a manutenção da saúde, esse profissional vai saber como prescrever o treinamento mediante a anamnese que ele fez de você, tá? Devido, às vezes, ao sedentarismo, muitas pessoas enfrentam o próprio sobrepeso, o que acarreta, às vezes, até nas próprias articulações. Mesmo? Inclusive, já quero começar aqui abrindo para o pessoal de casa participar. Já depois do intervalo, gente, vocês vão conhecer aí o Jorge e junto aqui com o Luan, eles vão ensinar aí alguns exercícios para você fazer em casa. Mas olha que interessante, a gente falou agora há pouco sobre a questão do pós-Covid, né? Sim. Tem uma telespectadora aqui, a dona Luzinaldi, ela tá falando o seguinte, que ela sempre fez caminhada e depois que ela teve Covid, ela não consegue andar nem um pouquinho, que ela fica cansada. Ela quer saber se é normal. Qual que é o nome dela mesmo? Luzinaldi. Luzinaldi, eu vou falar também como pessoa que contraiu a Covid, tá? E contraí recentemente, mesmo vacinado. E quando fui voltar aos meus treinamentos, eu senti muito cansaço, tá? Isso é devido ao Covid afetar as nossas células pulmonares, ok? Perfeito.
Então, mesmo que você se sinta cansada, não deixe de fazer sua atividade física. Se antes você fazia 30 minutos de caminhada, mesmo cansada, faça 10, faça 15. Um pouquinho já ajuda, Um pouquinho, né? de cada vez, que seu organismo vai voltar a se adaptar ao ritmo que estava antes. Ótimo. Olha, aproveita o intervalo para mandar a sua pergunta para o Luan. Eu vou rapidinho aqui, daqui 2 minutinhos eu estou de volta com muito mais dicas para vocês e exercício físico, tá bom? Já já, não sai daí. Amor. Beijo também para dona Lucivalda, tá aqui com a gente falando assim, que tá adorando as dicas, e ela tá também mandando uma pergunta aqui. Eu tenho 2 cirurgias na coluna, qual exercício eu posso fazer em casa? Meu nome é Zilda, ainda errei o nome dela. Luan, me ajuda aqui, olha, tenho 2 cirurgias na coluna, o que ela pode estar fazendo em casa? Dona Zilda, eu vou passar agora para a senhora e para o restante do pessoal alguns movimentos, tá? Como base para você fazer em casa. Esse tá? é o seu Jorge, que está ganhando estrelinhas aí com a saúde em dia. Isso, perfeito. Ó, Dona Zilda, é muito fácil você adaptar algumas ferramentas que você tem em casa. Por exemplo, essa é uma bolsa que é utilizada no treinamento funcional. Tá? Mas se você tiver uma mochila na sua casa, você pode utilizar como sobrecarga em algum tipo de exercício, tá? É só colocar alguma coisinha ali dentro para fazer um pouquinho de peso. Tá. Dona Zilda, se você não tem força muscular o suficiente para fazer com alguma sobrecarga, você pode estar utilizando o próprio peso corporal, tá? Perfeito. Principalmente pelo caso das suas 2 cirurgias na coluna, comece com calma. O Jorge aqui vai estar demonstrando o agachamento, tá? Abre bem as pernas, Jorge, mais que a largura do ombro. Por que mais que a largura do ombro? Porque ele vai ter uma base de sobrecarga aqui, perfeito. Ok? O pessoal de casa que não pode fazer exercício com sobrepeso, pega uma cadeirinha, tá? Onde você consiga descer, pode fazer um movimento, Jorge, coluna ereta, ó, desceu bem, achou um ângulo de 90 graus, quadril e joelho, tá? Pode subir, Jorge. Você com a cadeira em casa pode fazer um movimento também. Ó. Jogou o quadril para trás, encostou, subiu. Perfeito. Ok? Próximo exercício, mesmo com uma bolsa em casa, dá para você fazer. É a remada alta. Vamos lá, Jorge. Perna um pouco na largura do ombro, tá? Flexiona um pouquinho o joelho para preservar a sua lordose da coluna, ok? Subiu, Jorge. Isso. Inspirou, desceu. Vamos lá, mais uma. Perfeito. Isso, excelente. Um próximo exercício que é para fazer para o bíceps. O pessoal da terceira idade, se você reparar, tem uma musculatura mais fraca. Isso é devido a um processo chamado sarcopenia. Ao longo do tempo vai perdendo? Isso, ao longo do tempo vai perdendo massa muscular e massa óssea. O exercício vai na contramão desse processo. Então, um simples levantar de copo para tomar uma água para o idoso acaba se tornando difícil, tá? Pode fazer, Jorge. Rosca direta, um exercício que você pode fazer movimentando uma mochila ou até mesmo sacolas. Um saquinho de feijão? Exatamente, um saquinho de feijão. Parece simples e meio bobinho, né? Mas que ajuda bastante a fortalecer essa musculatura. Que legal, tá? muito bom. Agora, para quem pode impacto, tá? Jorge, pode soltar. Para quem está apto a fazer exercício e não sente nenhuma dor na lombar, não tem nenhuma hérnia de disco e pode sofrer alguns impactos com o exercício, eu recomendo você fazer em casa 3 sériezinhas, tá? De 1 minuto do polichinelo lateral. O Jorge vai estar demonstrando aqui e já eu vou demonstrar uma adaptação a quem tem algum problema ao impacto. Vamos lá, Jorge? Pode começar. Aí, quanto você indica, assim? 3 séries de 1 minuto. 3 séries de 1 minuto, perfeito. Isso, pode descansar, Jorge. Tem até uma perguntinha aqui, ela não deixou o nome, mas ela tá falando assim, queria saber se hidroginástica faz bem. Faz, toda atividade física, válida, né? Todo exercício físico é válido. Não importa a modalidade que você escolha, tá? Mas faça o exercício físico, sim, sempre acompanhado de um profissional da área. Perfeito. Mais alguma dica? Último exercício que você pode fazer em casa tranquilamente. Eu acabei até pulando a adaptação, né? Então, quem tem que estar em casa aí, que tem algum problema a impacto no exercício, a adaptação de um polichinelo é muito fácil. Ó. Ergueu o bracinho lá em cima,
perna para uma lateral, fechou o braço de novo, perna para outra lateral. E aí você vai aumentando a velocidade, tá? Ó. Sem dar tanto pulo? Sem impacto nenhum. Sem impacto. Então você vai se movimentar e não vai sentir nenhuma dor nas suas articulações, ok? É tranquilo, de boa, Jorge? Bastante tempo que ele faz já com você, Luan? 9 meses. 9 meses. 9 meses, Aí já 10 quilos sentiu? a menos. Olha. Tá? Isso é muito bom, principalmente pela qualidade de vida que ele veio tendo a partir de quando ele começou a fazer Com certeza. os exercícios, ok? E eu espero, antes de você passar o último exercício, eu espero que a gente possa estar levando uma injeção de ânimo para quem está em Sim, casa, né? sim. Então, olha, aproveita aí. Não, eu vi a Samara falando lá hoje, então, de hoje, vamos fazer um combinado aqui? De hoje em diante, você vai mudar aí o seu estilo de vida e depois, daqui uns meses, você vai me mandar aqui. Samara, olha, você me deu aquele puxão de orelha aquele dia e agora a minha vida está mais saudável. Essa é a nossa missão aqui, né, Luan? Com certeza. Então, bora mostrar. Vamos lá, Jorge. O último exercício, ele vai fazer no solo, tá? Você em casa, se não tem um colchonete, pode utilizar uma toalha, um tapete. um tapete, tá? É a prancha frontal, para fortalecer toda a região do abdômen, região do corpo por completo, ok? Olha, Vamos lá, só abaixa um pouquinho o quadril. Isso, perfeito. Só tem uma Jorge. coisa pra falar, o Jorge tá melhor que eu, hein? Isso. Se eu fizer isso agora, Eu não vou exigir tanto dele agora, porque à noite tem aula, né? Aí eu vou entendi. judiar dele. Ah, mas merece um desconto hoje, né, Jorge? Será que tá merecendo? Aí pode levantar, Jorge. Recomendado que você faça esse movimento com o quadril um pouquinho acima da linha da coluna, assim, um pouquinho mais levantado, para que não afete a sua lombar, tá? Para quem principalmente não tem força do core suficiente. Mas fazendo esse exercício, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, 3 sériezinhas de 1 minuto, ao longo de 1 mês, 2 meses, você está com o core totalmente fortalecido. Isso vai melhorar na tua postura, vai acarretar um bom desenvolvimento durante o seu dia, ok? Nossa, muito Luan, bom. Oi? a galera da Twitter aqui tá querendo saber, a gente fazer a caminhada pela manhã, qual o tempo assim ideal? Ó, a OMS recomenda-se que você tenha pelo menos 90 minutos de atividade semanal. Se você faz caminhada 30 minutos por dia, cara, continua nisso que é muito bom. Você vai manter sua saúde cardiorrespiratória em dia, ok? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 57 anos, eu costumo fazer em média 40 minutos, 45 minutos de manhã, só que eu não me alimento porque eu não sinto fome, mas Olha. bebo bastante água. Esse é o nosso Stallone, sabia? Pessoal, ele é comparado aqui com o Stallone. Ah, então ele deve ser forte, hein? Ele é forte. Perfeito, muito bem. Tem muita estratégia utilizada em fazer o exercício aeróbico com o jejum, tá? Se você se alimentar após a caminhada, tá valendo. Pra encerrar aqui com chave de ouro, eu quero saber se é mito ou verdade esse negócio que é melhor você fazer atividade física de manhã, porque você tá mais disposto, que no fim do dia você tá cansado, ou tem a mesma validade, vou fazer no final do dia ou no começo do dia? Olha, validade tem em todos os horários, tá? Mas o melhor é que se faça de manhã, que seus níveis hormonais estão mais controlados, tá? Estresse, exatamente. Hoje a nossa rotina acaba deixando a gente muito estressado, tá? O trânsito, essa correria do dia a dia. E sem contar que você acaba se animando mais pro seu dia, tá? Ai, que legal. Nosso corpo libera ao exercício físico hormônios de sensação de bem-estar e prazer, tá? Endorfina, né? Isso, perfeitamente. Muito bom. Adorei as dicas, Luan. Muito obrigado. Obrigado. Nosso WhatsApp tá bombando aqui de perguntinhas e mensagens. Rapidinho aqui, olha. Samara pergunta pro Luan. O meu filho, Diego Roberto, faz academia à tarde e à noite. Ele janta por volta das 8h30 e lá pelas 11 horas ele sente fome, quer comer de novo. Isso é normal? Ele tem 14 anos. A Nilcilene Amorim de Tarabai. É muito normal. Tá em fase de crescimento, Fase de desenvolvimento, um adolescente que treina 2 vezes por dia, tá? Ele tem um gasto energético muito grande, então a demanda de energia dele é muito alta. Então, ele vai sentir fome, sim, é normal.
e pode deixar ele comer desde que seja saudável, tá? É, né? Isso aí. Adorei as dicas. Quando você tiver mais dicas aí, pode voltar aqui para passar pra gente. Queria agradecer também o Jorge, que gentilmente veio aqui mostrar pra galera e servir de exemplo também. Algum recadinho final? Posso mandar um beijo, um abraço, claro. pessoal? Um beijo pra minha família, um abraço, um beijo no coração de todos os meus alunos, tá? Beijo pra Maria Cláudia. Pra Maria Cláudia, ela veio aqui fazer artesanato com a gente. Ela falou, Samara, meu personal, olha, ele é maravilhoso. Traz aqui ele, porque você vai ver altas dicas. Então, um beijo, muito pessoal. obrigada pela indicação. Até a próxima. E olha, eu fico por aqui, mas você fica com